ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e faz. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a nossa vida, amém? Estamos aqui para começar mais uma EBD, aqui, esse domingo, dia 16, e é um dia feito para a glória de Deus, no qual nós poderemos aqui, aprender a palavra de Deus e juntos nós estarmos aqui aprendendo mais para viver segundo o seu agrado, segundo a sua vontade, né? Nós vamos começar então fazendo uma oração. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, Te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia conosco. Te agradecemos porque, embora sejamos, Senhor, falhos e cheios de erros e iniquidades, Tu nos ama e o Seu amor nos alcança, Senhor, de forma a vivermos para o Seu louvor. Pedimos, Senhor, que derrame sobre nós mais da Tua graça, do Teu Espírito para nos dar conhecimento, entendimento e vivermos segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido você à leitura do texto de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Sempre lembrando que, embora o texto apareça aí na tela, é importante que você também tenha a sua Bíblia, para que no momento do estudo a gente possa olhar outros versículos que às vezes não vai aparecer no texto do nosso estudo, tá bom? Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7 nos diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Palavra maravilhosa de Deus, que qual Paulo ele vai tratar ali aos crentes de Gálatas a respeito da vinda de Cristo e da nossa situação diante da vinda de Cristo em relação à lei, em relação à fé, a nossa salvação pela fé e não pelas obras, né? Convido os irmãos que nós agora cantemos um hino de número 13 do nosso inário Novo Cântico, hino número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Amém. Louvado seja
nosso Deus, não é? Bom, nós passaremos agora ao nosso estudo. A continuação do nosso estudo está baseado no texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Romanos, capítulo 5, 12 a 21, é o texto que vai aparecer aí na tela, que nos diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, esse é o texto que nós estaremos meditando nessa manhã, dando continuidade à série de estudos que temos feito aqui desde o início da carta de Romanos. E eu gostaria então que você novamente tivesse a sua Bíblia do seu lado, só para reforçar, para que você então pudesse acompanhar alguns textos que não vão aparecer aí na nossa tela, tá bom? Então hoje nós falaremos sobre Adão e Jesus. Irmãos, como a gente tem visto, a gente percebeu que Paulo ele demonstra, desde o início da carta, que todos os homens estão debaixo da condenação de Deus. Os gentios, porque eles desconhecem a Deus, eles ignoram a existência de Deus, e os judeus, porque eles não vivem de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Capítulo 1, capítulo 2 e metade do 3 é o que Paulo vai nos mostrar aqui da carta de Romanos, né? Então, a conclusão de Paulo é que todos estão, portanto, debaixo da condenação de Deus. Mas Deus, então, ele resolve trazer à lume a sua justiça para salvar, então, o seu povo. A gente já viu o que é justificação, que é aquela declaração de Deus diante do seu tribunal, de sermos justos, ou de declaração de justiça, né? E a gente viu como é que ocorre também a justificação, ou seja, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E também, por último, na semana passada, falamos a respeito das consequências da justificação. Vimos como ela nos dá paz com Deus, como ela nos dá acesso à graça e à glória de Deus. Vimos que ela nos capacita a ter alegria em todas as circunstâncias, e também a justificação, ela confirma, nos dá a certeza do amor de Deus. Então, nessa continuação, irmãos, Paulo ele vai demonstrar, através aqui da representação de Adão e de Jesus, como que, respectivamente, a morte e a vida, elas alcançaram os homens, né? Então vamos ver o efeito da vida de Adão e de Jesus, cada um com relação ao seu povo.
Como é que a gente herda o pecado em Adão, né? Bom, nós todos conhecemos a história da criação e, consequentemente, nós também conhecemos a história ali da formação de Adão, né? Que no hebraico Adão significa vermelho, a ideia do barro, da cor do barro, e as ordens que Deus deu a ele, né? De povoar a terra, de cuidar da criação, dar nome aos animais, etc., cultivar a terra e tudo mais. Então, irmãos, a única proibição que Deus havia dado a Adão e Eva era o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis 2:17. Esse foi o pacto que Deus fez com Adão. Ele cuidaria de toda a terra, ali está envolvido o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, né? Mas lhe era proibido comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a obediência manteria a vida, enquanto que a desobediência traria a morte. Então, como nós conhecemos e sabemos, toda a humanidade estava representada em Adão. Ele era o primeiro homem, e através do qual viria toda a humanidade. Então, ele era o representante de toda a criação, de toda a humanidade. Então, irmãos, quando Paulo, é interessante a gente observar que quando Paulo ele faz o seu discurso lá em Atenas, em Atos 17:26, essa é uma situação que ele coloca para os gregos e não para o seu povo. Olha o que ele fala: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Essa proclamação de que Adão era o primeiro homem, e através dele veio toda a humanidade, através de qual toda a humanidade estava representada, fazia parte, portanto, de toda a proclamação dos apóstolos, né? E isso é muito importante para o entendimento de toda a doutrina bíblica, né? Porque quando Adão pecou, ele submeteu toda a sua descendência ao pecado. Ele submeteu, portanto, toda a humanidade ao pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão. Através do pecado, então veio a morte como seu salário, como a sua recompensa. É como um carro que traz atrás de si o acesso ali, ele vai trazendo a sua bagagem, vai junto com o pecado, né? E o pecado de Adão, então, foi imputado sobre a sua descendência por causa da sua representatividade. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 22 também, Paulo também confirma isso quando ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então não havia dificuldade nenhuma para os apóstolos a proclamação da representatividade de Adão em toda a humanidade, né? Toda a humanidade estava representada em Adão. E quando Adão pecou, todos nós pecamos. Quando Adão pecou, todos nós fomos afetados pela consequência do pecado, que foi, portanto, a morte. Então aqui Paulo ele explica por que todos carregam dentro de si a corrupção do pecado. Quando ele fala aqui no versículo 12, no final do versículo 12, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse todos pecaram aqui, o que fica subentendido é que todos pecaram em Adão. Todos, através de Adão, cometeram pecado e foram punidos, portanto, com a desobediência de Adão. Então toda a humanidade não se tornou endividada por causa de Adão, endividada diante de Deus. O pecado, portanto, se tornou uma realidade universal. Todos os descendentes de Adão já nasceram nessa condição. Quando em Gênesis capítulo 3 nos fala do nascimento de Caim e Abel, em Gênesis 4 vai falando do nascimento dos outros descendentes de Adão, nós já sabemos, portanto, que cada um deles já nasce nessa condição de estarem debaixo do pecado. Não há ninguém, portanto, que tenha nascido isento do pecado, a não ser Jesus Cristo, claro. Davi mesmo, ele reconhece essa situação, quando lá no Salmo 51, versículo 5, ele fala: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu
a minha mãe. Então vejam, irmãos, que nos versículos 13 e 14 do nosso texto, Paulo mostra por que as pessoas morrem em pecado, mesmo antes da entrada da lei de Moisés. Ele diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Paulo aqui ele vai mostrar, mas se não havia lei, como é que então pode ser considerado a questão do pecado? Irmão, porque podia haver esse argumento, já que ninguém tinha consciência do que era certo e errado, as pessoas não tinham consciência de que mandamento estariam transgredindo, como é que ele poderia ser considerado, portanto, como pecador? O fato que Paulo coloca aqui, irmãos, veja, é que todos estão infectados pelo pecado. E assim, todos estão, portanto, sujeitos à morte do pecado. Veja bem, Paulo ele não está isentando ninguém aqui da culpa do pecado. Ele apenas está declarando que a consequência do pecado de Adão afetou a todos, de forma que toda a humanidade ela está sujeita à ira de Deus, mesmo que não tenha pecado da mesma forma que Adão. Qual foi a forma que Adão pecou? Ele ouviu o mandamento de Deus: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo que eu, você, a humanidade toda não tenha cometido o mesmo pecado de Adão, mesmo que nós não tenhamos ouvido aquele mandamento, mas em Adão todos nós desobedecemos. Como assim? Nós já mostramos isso quando a gente fez análise do capítulo 1, capítulo 2 e 3 aqui de Romanos. No capítulo 1, do 18 a 32, Paulo ele explicou como isso acontece. Por mais que os homens não tenham recebido a revelação especial de Deus, todos os homens tiveram acesso à revelação natural, ao conhecimento da existência de Deus por meio da sua criação. E como Paulo mostrou ali, esses homens escolheram ignorar a Deus e se deixarem levar pelos seus próprios pecados, pecados cada vez mais bizarros, pecados cada vez mais nojentos. E aqueles então que receberam a lei de Deus, que foram os judeus, que Paulo mostra a partir do capítulo 2, ainda também demonstraram a sua corrupção, a corrupção aí do seu coração, através da incapacidade de obedecer aos mandamentos que Deus lhes entregou. Então, o resultado da desobediência de Adão, como nos fala aqui o início do versículo 15, foi a morte de muitos. Veja bem, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, o resultado da desobediência de Adão foi a morte de muitos. E veja que muitos aqui ele tem o sentido de todos, de todas as pessoas, de toda a sua descendência. O versículo 17 ele vai confirmar isso também, dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, o resultado da desobediência de Adão foi a morte de todos. O resultado da desobediência de Adão também foi o juízo e a condenação sobre todos. Olha o versículo 16 e 18. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O julgamento derivou do pecado de Adão, daquele pecado de Adão para a condenação de todos. Versículo 18. Porque assim como por uma só ofensa, está falando da ofensa de Adão, veio juízo sobre todos os homens para condenação. Então, resultado da desobediência de Adão: morte sobre todos, juízo e condenação sobre todos, e a declaração que todos são pecadores, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, irmãos, o resultado da desobediência de Adão é essa consequência sobre a nossa vida: morte, juízo, condenação, a ira de Deus, e o fato de sermos declarados, portanto, como pecadores. E por que essa declaração aqui, irmãos, é importante? Irmãos, porque algumas pessoas elas consideram
a narrativa de Gênesis, capítulo 1 até capítulo 3, como um mito, como uma lenda, como uma história, simplesmente dentro do povo judeu. Irmão, se nós não crermos na narrativa bíblica de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3, a narrativa que nos fala a respeito da criação e da queda, todo o conceito da universalidade do pecado cai por terra. Quem não acredita na história bíblica de Adão e Eva, também não tem como crer na necessidade de um Salvador, porque todo o conceito do nosso pecado e da nossa necessidade de salvação estão ali, nessa narrativa de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3. Então, como herdamos o pecado de Adão? Pela ofensa de Adão, pela sua representatividade em relação a toda a raça humana. Pelo pecado de Adão veio a morte. Todos nós pecamos em Adão, todos nós passamos a morrer por causa do pecado de Adão. O segundo ensino, só uma coisa para observar, né? Que em todas essas afirmações, Paulo declara por uma só ofensa, ou seja, aquele pecado da desobediência, e por um só homem, citando, portanto, Adão, né? O segundo ensino que Paulo aqui nos dá, irmãos, depois de falar de como nós herdamos a morte em Adão, ele vem falar de como é que nós herdamos a vida na pessoa de Jesus, também no versículo 12 a 19. A gente viu que a situação natural do homem, a situação do homem na sua ligação com Adão, é que o homem, todo ser humano, ele está em total condenação. E Paulo agora ele começa a mostrar como que através de Cristo existe uma nova realidade para aqueles que estão ligados em Cristo, em Jesus. Veja que então no versículo 14, Paulo deixa claro que Adão, ele prefigurava Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Final do versículo 14, mas versículo 14 todo. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em que sentido Paulo quer dizer aqui que Adão ele prefigurava a Cristo? Paulo ele vai deixar essa explicação de uma forma mais clara quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, novamente, a gente viu o versículo 21 e 22, mas agora olhar lá no versículo 44 ao versículo 49. O texto de Paulo, ao falar sobre a ressurreição, é assim: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual, porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, aí está falando de Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem, no caso Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, se você observar o contexto, como eu já mencionei, lá no versículo 21 e 22, Paulo já vinha fazendo essa ligação de Adão com Cristo, falando que nós morremos em Adão, mas vivemos em Cristo. Mas agora, a partir então que Paulo ele vai explanar mais especificamente a respeito da realidade da ressurreição, ele vai falar que a ressurreição de Cristo aponta também para uma nova vida dos crentes, para um novo nascimento, para uma nova realidade, uma nova esperança acima de tudo. Porque se a expectativa do homem em relação a Adão é a morte, a expectativa do povo de Deus ligado a Cristo é a ressurreição dos mortos, é a vida eterna. Então, ao discorrer sobre essa ressurreição de Jesus, Paulo ele vai mostrar as duas realidades existentes. A realidade natural, que é a realidade terrena, somos feitos pó da terra, barro da terra, e a realidade espiritual.
Veja que aí no versículo 45, a primeira parte, ele fala que Adão é da realidade natural, foi feito do pó da terra, enquanto Cristo é da realidade espiritual. Versículo 45 de 1 Coríntios, só voltando lá ao texto que nós mencionamos antes, né? O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, né? Falando a respeito dessa realidade de Cristo e de Adão. Então Paulo, irmãos, ele quer deixar claro que há duas representações da humanidade. A humanidade representada em Adão e a nova humanidade representada em Cristo. Adão é representante da raça humana, terrena, e Cristo, ele é representante dessa nova humanidade, da raça espiritual, da raça celestial. Adão, ele foi feito da terra, como ele diz lá no versículo 47, enquanto Jesus, ele tem a sua origem no céu. Aqueles que estão ligados a Adão pelo pecado, portanto, são terrenos, como ele fala no versículo 48. Mas aqueles que estão ligados a Cristo, estão unidos a Cristo pela fé, eles são espirituais. Então, tal como nascemos sendo filhos de Adão, nós nascemos nessa realidade natural, sendo, portanto, filhos de Adão. Nós temos uma dupla imagem. Nós temos a carne de Adão, mas aqueles que creem também têm o Espírito de Cristo. Eles têm uma nova realidade e fazem parte de uma nova humanidade, de um novo povo, que é o povo de Cristo. Portanto, irmãos, vejam que a herança do pecado através de Adão é uma herança natural, é uma herança biológica, mas a herança da justificação que vem por Cristo era uma herança que vem por meio da fé, é uma herança espiritual. O que Paulo quer mostrar, tanto em Romanos quanto aqui em Coríntios, é que os que naturalmente nascem nesse mundo já carregam consigo as consequências do pecado de Adão. Como a gente viu Davi falando, eu nasci em pecado fui concebido pela minha mãe. Mas os que são gerados como filhos de Deus, e aí é importante você lembrar Romanos 5, de 1 a 11, que a gente estudou na semana passada. Aqueles que são feitos filhos de Deus, vocês lembram que a consequência da justificação é confirmar o amor de Deus, é demonstrar o amor de Deus no fato de sermos chamados seus filhos, né? Lembrando João 1, também versículo 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, aqueles que são gerados como filhos de Deus pela fé em Jesus, eles recebem as consequências da justificação. Irmãos, o que Adão fez, deixou como herança para a humanidade a morte, o pecado e o juízo ou a condenação de Deus. Mas o que Cristo fez, deixou como herança outros benefícios que são completamente opostos à consequência ali do pecado de Adão. O que Adão fez de errado, Cristo fez certo. Adão pecou vivendo no paraíso. Cristo obedeceu vivendo no mundo decaído, no mundo que jaz no pecado. Então veja, se em Adão o homem herdou a condenação e a morte, em Cristo o seu povo recebe vida e recebe justificação. Nessa comparação, Paulo usa aqui o termo novamente de um só homem. Olha lá no versículo 15. Da mesma forma que ele havia falado a respeito de uma só ofensa, de um só homem com relação a Adão, ele também faz com relação a Cristo. Versículo 15. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Como Paulo havia falado, usando Adão como
não como exemplo, mas como realmente o representante único da humanidade, da primeira humanidade, Paulo agora faz com Cristo. Ele é o único por meio do qual a vida traz vida e vida em abundância. E olha o versículo 18, que se antes ele falou por meio de uma só ofensa, agora ele fala por um só ato de justiça, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Então Paulo, ele faz essa comparação. Se por um só homem, Adão, veio o pecado, a morte e a condenação, por um só homem, Cristo, veio a vida eterna e a justificação. Se por uma só ofensa, o pecado de Adão, todos se fizeram pecadores, por um só ato de justiça, que é a morte de Cristo, o seu sacrifício ali na cruz, a sua ressurreição, nós somos feitos justificados. Então, outra declaração muito interessante que Paulo destaca aqui é a diferença entre o pecado em Adão e a salvação em Cristo, que Paulo descreve aqui no versículo 16. Veja: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha a comparação interessante que Paulo faz. O julgamento de Deus sobre toda a humanidade foi imputado por causa de um pecado, o pecado de Adão. Mas a graça de Deus veio por causa de muitos pecados. E Cristo carregou muitos pecados em nosso lugar. Ou seja, irmãos, toda a humanidade carregou as consequências daquele único pecado de Adão. Mas Cristo, ele carregou os muitos pecados do seu povo sozinho ali na cruz. Outra comparação importante que Paulo faz aqui no versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que no versículo 17 Paulo mostra que através do pecado de Adão houve um reinado da morte, mas pela justificação em Cristo, quem vai reinar não é a morte, quem vai reinar é o seu povo, vivo e recebendo a abundância da graça e o dom da justiça. Pelo pecado de Adão, a morte reina. Pela obediência de Cristo, os filhos de Deus é que vão reinar. Maravilha, né? E o terceiro ensino que Paulo nos coloca aqui está no versículo 20 e 21, quando ele encerra. Então, qual a importância da lei? Se a perdição e a salvação estão relacionados às pessoas de Adão e Cristo, por que Deus então trouxe a lei? Paulo ele vai trazer a explicação de forma mais detalhada aqui, também lá em Gálatas, que a gente já conhece, que Paulo trata muito sobre a questão da lei e da graça na carta ali aos Gálatas. Mas no capítulo 3 de Gálatas, versículo 19, Paulo diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, até que viesse a Cristo. Ou seja, a lei ela foi dada para tornar clara a toda a humanidade a existência do pecado. É isso também que Paulo ele declara no versículo 20 aqui do nosso texto, quando ele fala: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ou seja, a lei ela descobre, ela tira a cobertura do pecado. É como se houvesse uma coberta escondendo algo que está embaixo. E a lei ela vem e coloca a luz, ela descobre, ela revela o pecado. E Paulo vai trabalhar um pouco mais disso aqui no capítulo 6 e no capítulo 7, falando de como o homem está escravo pelo pecado e como ele é liberto pela graça de Deus. Mas o fato mais importante aqui, irmãos, é que o pecado que Adão fez entrar no mundo
ficou cada vez mais evidente quando Deus ele entregou a sua lei a Moisés. É mais ou menos o seguinte: vocês sabem como os brasileiros, infelizmente, eles são mal reconhecidos pela sua pouca higiene nos lugares públicos, né? Os brasileiros, eles têm o costume de sair jogando pelas ruas aí todo tipo de sujeira na rua. Bituca de cigarro, papel de bala, casca de amendoim, papel de sorvete, essas coisas tudo, né? A gente vê as pessoas jogando pelas janelas dos carros nas ruas. E é o péssimo hábito do brasileiro. Todo mundo sabe que isso é errado. Todo mundo sabe que isso é ruim de se fazer. Mas todo mundo faz. Daí, de repente, a Câmara Legislativa ela decreta uma lei declarando esse hábito como crime. Até então, todo mundo fazia o errado e sabia que estava fazendo errado, porque sujar a rua é coisa errada. Mas ninguém ligava para isso. Mas agora, com a declaração da lei, todos olharão criminoso, a pessoa que joga sujeira de uma forma diferente. Olha lá, ele está sujando a rua, né? Por quê? Por causa da existência da lei. O que antes era imperceptível acaba se tornando evidente por causa de um decreto, por causa de uma lei que mostra aquilo que é errado. Então, irmãos, é isso que Paulo está falando aqui. A lei, ela faz sobressair a ofensa. Ela mostra cada vez mais o pecado da humanidade em geral. Lembra que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 5, quando ele faz a explanação do Sermão do Monte, falando: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás, não matarás. E ele usa a lei para mostrar o pecado, mas ele fala: olha, mas não é só isso. É mais além do que isso. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas é isso que vos digo: qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. A lei, ela mostra o pecado, mas Deus ainda olha a intenção do coração de uma forma mais profunda. Então a lei, ela só faz o pecado sobressair, faz o pecado ficar cada vez mais evidente. Mas ele continua dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado fez a sua grandeza, onde o pecado se elevou e se demonstrou de uma forma realmente incrível, a graça de Deus avantajou todo esse pecado. Avantajou porque ela cobriu, perdoou todos esses pecados que foram tão demonstrados. E então Paulo repete no versículo 21 que ele já tinha falado no versículo 17, mas de uma forma um pouco diferente. Você lembra quando a gente mencionou que Paulo menciona que por meio da ofensa a morte reinou? Olha o que ele fala no versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, como o pecado ele teve o seu domínio através da morte dos homens, agora a graça reina eternamente pela justiça de Cristo. Qual justiça? Através da sua morte e da sua ressurreição. Concluindo, irmãos, primeiramente nós temos que entender a importância do reconhecimento da existência de Adão. Como eu falei antes, nós estamos num mundo em que há certo tempo as pessoas têm duvidado dos relatos bíblicos, têm colocado em descrédito e até mesmo colocado como mitos e lendas aquilo que a Bíblia fala como verdadeiro. É importante reconhecer a existência de Adão, porque é em Adão que toda a humanidade se fez pecadora. É em Adão que toda a humanidade recebeu o decreto da sua malignidade no coração. Através do pecado de Adão, foi imputada a toda a humanidade a condição de sermos pecadores e estarmos debaixo do juízo de Deus. Alguém talvez pergunte: mas o que é que eu devo fazer então para ir para o inferno? A resposta é: não precisa fazer nada, porque você já nasce nessa condição. Você já nasce, pelo fato de ser descendente de Adão, já nasce condenado ao inferno, porque sobre você está o pecado de Adão, a condenação de Adão, a morte está reinando na sua vida através do pecado.
Então, se Adão não fosse real, não haveria imputação do pecado sobre ninguém. Mas outro ensino, portanto, que Paulo nos deixou aqui hoje é que a união com Cristo é o que nos garante o recebimento das consequências da justificação. Então, essa explicação de Paulo garante a existência de duas realidades, de duas humanidades. A descendência de Adão, descendência natural, terrena, biológica, e a descendência por meio de Cristo, uma descendência espiritual, celestial. Todos nós nascemos debaixo da linhagem de Adão, de suas respectivas consequências, pecado, morte e condenação. Mas aqueles que recebem, que exercem a fé em Cristo, eles são regenerados, são feitos novas criaturas, elas têm um novo nascimento. E aí é importante lembrar aquilo que Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, de 3 a 7. Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Ela continua sobre a linhagem de Adão. Lá no versículo 5 a 7. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Veja bem que Jesus ele colocou lá, né? O que é nascido da carne é carne, é filho de Adão. O que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, é descendência de Cristo, é feito filho de Deus por meio de Cristo. Então importa nascer de novo. Somente com essa união com Cristo é que nós recebemos os benefícios da justificação que nós vimos na aula passada. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe e nos derrame sobre nós o seu Espírito para vivermos para o seu louvor e para a sua glória. Para que nasçamos de novo e vivamos essa nova realidade por meio de Jesus Cristo. Vamos cantar agora então o hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amém. Irmãos, então encerrando a nossa
escola dominical de hoje. Nós estaremos orando. Quero que os irmãos estejam lembrando de orar pelos nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em tratamento aí pela recuperação também da infecção do Covid. Que a graça de Deus venha alcançar a cada um. Sejamos todos unidos em oração uns pelos outros, como nos diz a palavra de Deus. Nós estaremos orando, quero lembrá-lo só antes de fazer essa última oração, de que nós estamos tendo aí o show de talentos infantis e de adolescentes. Não deixe de enviar o seu vídeo. Pais, ajudem aí seus filhos, a preparar algo criativo. Qualquer expressão artística baseada na Bíblia, tá bom? Uma leitura, declamação de poesia, cantar um hino, uma coreografia, qualquer coisa. Participe do show de talentos infantis. Hoje à noite nós já colocaremos alguns vídeos que recebemos, tá bom? E nós vamos continuar colocando enquanto estivermos recebendo, tá bom? Hoje à noite também, às 19h30, nós temos mais um momento de meditação da Palavra de Deus. Então não deixe de acessar 19h30, meditação da Palavra de Deus. E junto também com isso nós teremos hoje seria a semana passada, mas por causa do Dia dos Pais nós colocamos para hoje, que é culto de missões, Então nós vamos ter um momento de missões também, de orarmos pelos missionários também, tá bom? Então não deixe de participar. Lembrando que estamos em reforma e é muito importante a contribuição dos irmãos, a fidelidade nos dízimos e ofertas para podermos realizar e cumprir com todos os nossos compromissos ali, para ter um tempo, um ambiente agradável para juntos podermos cultuar ao Senhor. Amém, irmãos? Então estejamos orando nesse momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor para conosco, pela Tua vida em nós. E te pedimos, Senhor, que derrame sobre a nossa vida mais e mais da Tua graça. Que faça, Senhor, com que sejamos capazes de mortificar esse pecado que em nós habita, para vivermos pelo Teu Espírito, para que o reinado da Tua graça seja abundante no nosso viver e todos os benefícios da Tua justificação sejam evidentes na nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo, para que a Tua justificação seja uma doutrina conhecida, entendida e vivida pelo Teu povo. Para que possamos, ó Pai, viver essa nova vida, essa nova realidade, essa nova humanidade que recebemos por meio do Teu Filho Jesus. E que também possamos proclamá-la àqueles que ainda vivem debaixo do pecado de Adão, aquelas que ainda estão sujeitas a todos os malefícios do erro de Adão. Ajuda-nos a proclamar que há salvação dessa situação, dessa condição, por meio da fé no Teu Filho Jesus. Pai amado, nós pedimos em favor dos nossos irmãos que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que estão também contaminados aí pelo vírus, Senhor, da Covid, que a Tua graça, Senhor, venha sobre cada um deles, trazendo plena recuperação, restauração da saúde, e para que possam, Senhor, juntos, alegremente, cantar louvores ao Senhor junto com toda a Tua igreja. Vivifica-nos e edifica-nos, dá-nos, Senhor, um dia agradável na Tua presença, um dia, Senhor, de meditação na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor derrame abundantemente mais e mais o Seu poder em nossa vida. E não se esqueça, às 19h30 estaremos aqui juntos para exaltarmos o nosso Deus. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.